Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Evelyn e você está no Evbooks. E hoje eu vou falar sobre o livro que com certeza foi o que mais me destruiu esse ano. Anne Frank, o Diário de Anne Frank. Ai, ai, que dor. Bom, primeiramente, a Anne Frank foi uma garota que viveu escondida durante 2 anos em um lugar denominado de Anexo Secreto. Ela nasceu em 1929 e morreu em 1945. De tifo. Eu não entendi muito bem o que é tifo, eu vou pesquisar depois. Ela faz aniversário no dia 12 de junho, mas a data exata da morte dela a gente não sabe, porque não foi revelado. Só que foi no início de 1945, fevereiro ou março. Ela ganhou um caderno de aniversário e começou a escrever nele sobre as coisas que aconteciam com ela, né? As pessoas que ela convivia, a escola, o dia a dia dela. Só lembrando que eu li essa edição aqui, ó, desse jeito aqui, fininho, de 373 páginas. Se você lê o livro e tem algo diferente, deve ser porque são edições diferentes, então, né? Voltando, tem o prefácio, que fala tudo lá, como foi que o Otto Frank, o pai dela, foi o que sobreviveu. Ele morreu em 1980. Aí ele começou a escrever. Não, pera. Ele morreu em 1980. Pausa. Calma. Ai, muito nervoso. Esse livro me destruiu. Ele começou a escrever no dia 12 de junho de 1942. No dia que ela ganhou. Ela terminou em 1º de agosto de 1944. Foi a última vez que ela escreveu. E dia 4, eles foram presos por uma denúncia anônima de algum filho da puta desgraçado. Uma das pessoas que ajudaram ela. Talvez. Não sei. Mas duas das pessoas que ajudaram ela, todo mundo lá do anexo, né? A MIP e a BIP. Elas acharam o diário dela no chão e guardaram na gaveta, até saberem que a Anne tinha realmente morrido. Depois elas entregaram o diário pro pai dela, sem ler ele, pro pai da Anne, o Otto. Ele leu e decidiu realizar o desejo dela de publicar o livro. Só que ele ocultou, removeu, né, algumas partes que falavam sobre sexo. Porque na época, né, crianças, né, adolescentes, falarem sobre sexo daquela forma não era muito natural. Ele também tirou algumas partes sobre a mãe dela, porque a mãe dela e ela brigavam muito, aí ela falava algumas coisas sobre a mãe dela que ele achava que não era necessário, porque ele queria homenagear ela de alguma forma, sabe? Eu acho que foi isso. E sobre os outros moradores do Anexo Secreto, que foi como ela chamava o lugar lá, do esconderijo, né? A senhora Vandão, os outros caras lá que ela não gostava muito no início. E também fala sobre as edições e que a grafia foi corrigida. Bem, isso não é importante. Agora vamos literalmente comentar, né, partes em que eu acho que as pessoas deveriam prestar mais atenção. Vamos lá. Minha querida, minha linda, maravilhosa Margarida. Sábado, dia 20 de junho de 1942. Né? Página 18. Sobre como ela pensa, sobre o diário dela, sobre ela e afins. Por que ela chama o diário de Kitty? Porque tem algumas pessoas que não entenderam muito bem. É uma amiga imaginária. Ela inventou o nome pra ela não se sentir sozinha, porque ela se sentia solitária, ela sentia que ela não tinha amigas de verdade. Por isso ela inventou essa menina, Kitty, que é tipo como se ela estivesse escrevendo cartas para uma amiga, sabe? Tem algumas pessoas que criam uma teoria achando que essa Kitty é uma menina do anexo que ela gostava, mas eu acho que não tem nada a ver, porque ela fala aqui que é uma menina que é uma amiga imaginária.
Porque quando ela começou a escrever aqui, ela não tinha ido pro anexo ainda. Então não tem como ser uma menina do anexo. Né? Página 25, quarta-feira, dia 24 de junho de 1942. Cadê? Peraí. Ah, peraí. Eu quase esqueci. Foi quarta-feira, dia 24 de junho, e quarta-feira, dia 1º de julho, que eles começaram a falar sobre... Ela começou a falar sobre um garoto que ela tava gostando. O Elo. O Hello. Tipo, Hello, Hi... Não, olá. É o nome dele. Hello, como é que é o nome? Hello, Bosco o quê? Não, Hello, Simbeberg. Eu não sei ler o nome das pessoas, não. Ela começa a falar sobre esse menino que ela começa... Acha que ela começa a gostar dela e... Ela começa a gostar dele, mas eu não acho essa parte tão relevante pra história. Só quis falar mesmo. É quarta-feira, dia 8 de julho, que é quando eles começam a falar sobre se esconder. E quinta-feira, 9 de julho de 1942, que é quando eles realmente saem de casa e vão se esconder lá no anexo secreto. Parece que eles começaram a ouvir boatos de pessoas que foram sequestradas, foram pegas lá, e eu não lembro direito. Eu comecei a ler ele em outubro e eu não consegui terminar tão cedo, não porque ele me deu ressaca, mas porque ele me deixava triste. E eu ficava triste quando eu lia ele, eu procurava não ler tanto, porque me deixava triste. Até hoje eu tô triste. Nossa, eu vou ficar triste por um longo tempo. Página 39. É o mapinha que ela fez do lugar do anexo. Tem o escritório particular, tem a cozinha, tem os quartos. Aqui escreveu estante de livros. Tem o sótão, que é onde eles estão escondidos. Tem camas, mesas, a bancada da cozinha e tal. Escritório frontal. Alcova. Escritório dos fundos, que também é um dos lugares que eles também dormem ou ficam escondidos. Patamar, depósito, muitos depósitos. E é isso. E a planta baixa de Princer Grant, 263, Amsterdã. Ah, é, né? Aí ela também fala sobre algumas outras pessoas que estão se escondidas com ela. Os Van Damme, Van Pels, originalmente, né? O Sr. Dawson, que eu não sei ler o nome dele. O nome dele é muito difícil, então eu não vou ler. Mas vocês podem pesquisar. Tá escrito aqui lá no início, mas eu não vou pegar, senão eu vou perder a página. Voltando. Tem ela, a mãe dela e o pai dela, né? Daí depois ela meio que narra as coisas que eles fazem, anota tudo como se ela realmente estivesse contando isso pra uma amiga. Pra mim, né? Porque depois de ler o diário dela, eu me sinto uma amiga muito íntima da Anne. É verdade, é sério. Eu sou uma amiga super íntima da Anne. Eu falei todos. Eu tava achando que eu tinha esquecido de alguém, mas eu falei de todo mundo. Segunda, 2 de novembro de 1942. É uma parte aqui que eu fico muito triste de ler. PS, quase me esqueço de mencionar a notícia importante de que provavelmente minhas regras vão vir logo. Posso dizer isso porque vivo encontrando uma mancha esbranquiçada em minhas calcinhas. E mamãe já disse que elas começariam logo, mas posso esperar. É um acontecimento tão importante, uma pena que eu não posso usar toalhinhas higiênicas, porque não se consegue mais encontrar para comprar. E os tampões de mamãe só podem ser usados por mulheres que já tiveram neném. Ai, gente. Muito fofo. Daí tem um comentário por N acrescentado em 22 de janeiro de 1944. Eu não seria mais capaz de escrever esse tipo de coisa. Agora que estou relendo meu diário, depois de 1 ano e meio, estou surpresa com minha inocência infantil. Ai. No fundo, eu sei que nunca poderia ser tão inocente de novo, por mais que quisesse. Entendo as mudanças de humor e os comentários sobre Margot, mamãe e papai, como se tivesse escrito isso somente ontem, mas não consigo pensar em escrever tão abertamente sobre outras coisas. Fico tremendamente constrangida ao ler as páginas que falam de assuntos dos quais me lembro como sendo muito melhores do que realmente foram. Minhas descrições são muito indelicadas, mas deixa pra lá. Também posso entender minha saudade de casa e de Mord. O tempo todo que estive aqui, desejei inconscientemente e às vezes conscientemente receber confiança, amor e afeto físico. Esse desejo pode mudar de intensidade, mas está sempre presente. Eu vou chorar nesse vídeo, tô falando.
Depois ela escreve outras coisas, mas tem uma que eu acho que as pessoas deveriam prestar mais atenção nela, que é a página 144, quinta-feira, 6 de janeiro de 1944. É um dos últimos parágrafos, mas eu acho que pra você ler, você tem que ler o capítulo o dia, né? O dia todo. Mas eu vou ler esse último parágrafo aqui, que mesmo que vocês não entendam exatamente por que ela tá falando isso, vocês vão entender se vocês já tiverem lido, se pesquisarem só. Inconscientemente eu tinha essas sensações antes mesmo de vir pra cá. Pra cá, no anexo. Uma vez, quando estava passando a noite na casa de Jaque, não pude conter minha curiosidade sobre seu corpo, que ela sempre havia escondido de mim e que eu nunca tinha visto. Perguntei se, como prova de nossa amizade, poderíamos tocar nos seios uma da outra. Jaque se recusou. Também tive um desejo terrível de beijá-la e beijei. Sempre que vejo uma mulher nua como a Vênus em meu livro de história da arte, entro em êxtase. Às vezes acho que elas são tão maravilhosas que tenho de lutar para conter as lágrimas. Se ao menos eu tivesse uma amiga. Eu quero ser sua amiga, ele, por favor. Pois eu acho que isso devia ser uma baita confirmação de que ela era bissexual. Mas depois de uns dias atrás, eu falei com meu professor de filosofia, né? Inclusive, te amo, professor. Sobre a teoria de que ela era bissexual. Ele me explicou algumas coisas da época e do Museu de Amsterdã, Museu da a Casa de Anne Frank. E porque nunca foi e nunca será confirmada a teoria, mas eu acredito firmemente nela. Porque eu acho que, né, realmente é uma coisa a se questionar, né? Ah! Também tem uma parte dela de 1943, do aniversário dela, que ela fala sobre como foi, né? Páginas 129 e 128. Ela fala como ela queria que fosse o próximo aniversário dela quando eles saíssem do anexo. Ai, cara, doeu muito. Porque o próximo aniversário dela seria o último, então. Ai, minha cabeça doeu demais. Ela também fala sobre um menino, o Peter, que é um dos Van Damme. Ela fala muito sobre ele, a partir de um determinado ponto, que ajuda eu a pensar na teoria dela ser bissexual. No início, quando ela começa a falar sobre o Peter, ela nem consegue admitir pra ela mesma, ou pro diário, né, que ela gostava dele. Ela não conseguia admitir nem pra ela mesma. Imagina admitir que ela gostava de uma menina. Então, pra mim, eu acho que isso faz sentido. Eu vou pesquisar mais sobre isso mais tarde. Ah, ela também fala muito sobre as brigas com o pessoal lá do anexo. Mas eu vou pular porque algumas partes me deixam triste. A maneira como ela se coloca pra baixo por causa da mãe dela. Imaginar. Imagina as partes que o pai dela removeu, né? Deve ter sido pior. Se ele não removeu essas, é porque elas eram mais leves. Imagina as piores, então, como é que. Ai, eu vou chorar nesse vídeo daqui a pouco. Não, é sério. Tem umas partes que ela fala muito mal sobre a irmã dela, a Margot. Que ela é metida, chata e afins. Mas mais pro finalzinho, elas começam a conversar mais vezes. Se tornarem um pouquinho mais amigas. Tem o negócio do pai dela, só que eu não vou ler aqui porque me deixa triste. Tem partes muito fofinhas entre eles. Ela e o Peter, não sobre ela e o pai dela. É que o motivo que me deixa triste é por causa do Peter, mas eu tô falando do Peter. No dia 28 de março de 44, no final, ela fala. Vou ler aqui, né? O Peter costuma dizer sorria. Eu achava estranho, por isso perguntei. Por que você sempre quer que eu sorria? Por que você fica com clavinhas no rosto? Como consegue isso? Nasci com elas, também tenho no queixo, é a minha única marca de beleza. Não, isso não é verdade. É sim, eu sei que não sou bonita. Nunca fui, nunca serei. Não concordo, acho você bonita, não sou. Eu digo que é, e você precisa acreditar na minha palavra. Então, claro, disse mesmo sobre ele. Tem outras partes fofinhas também, mas se eu for ler o vídeo vai ficar muito grande. Eu tenho certeza que ele já tá meio grande. Mas faz parte, né, da vida. Ai, quase deixei o livro cair. E o pai dela
ele fala, né, que ele não gosta muito disso, deles juntos e tal, dela de subir lá pro negócio do quarto dele lá, pra ficar com ele algumas vezes, que ela começa a ir pra ficar amiga dele, aí por isso que ela começa a gostar dele. E aí o pai dela não gosta disso, porque ela acha que ela tá se oferecendo, alguma coisa assim. Tem alguma parte no livro que fala isso, mas eu não vou procurar, porque eu não lembro também. Enfim, e depois eles têm uma briga. Só que, mas, uma parte que me deixa muito triste também, então vamos deixar pra lá. Sexta-feira, dia 28 de abril de 1944. Eles se beijaram! Essa parte aqui. Cadê? Minhas perguntas continuaram sem resposta, tá? Às 8h30 me levantei e fui à janela, onde sempre nos despedíamos. Ainda estava trêmula, ainda era a N número 2. Eu não consegui explicar esse negócio de N número 2. Vocês vão ter que ler o livro pra saber. Ele veio até mim, enlacei seu pescoço e beijei-o no rosto, do lado direito. Ia beijar do outro lado quando minha boca encontrou a dele e comprimimos os lábios. Atordoados, nos abraçamos de novo e de novo para jamais terminar. E eu tô muito triste. Tem uma coisa que eu mandei pra minha amiga. E depois eu me enganei, então. Eu vou ler aqui o que eu mandei pra ela, porque é muito top. Eu acho que é muito relevante pro vídeo. É a minha amiga que ela leu o livro, né? Eu mandei isso aqui pra ela. Eu passei o livro todo achando que ela ia morrer sozinha, que ela ia morrer sem conseguir admitir pra ela, mesmo que ela gostava dele, também sem admitir pras outras pessoas, pra ele também. Mas ela beijou ele, e ele disse que ama ela. Foi um surto depois de uma parte em que ela fala que ele diz pra ela que ele ama ela como amiga. E aí eu desisti do amor. Então eu tinha me enganado, mas ela beijou ele. Ela admitiu que gosta dele. Ele falou que ama ela e ela beijou ele. Então, pra mim já é um avanço muito bom do que eu achei que seria. Porque eu achei que ela terminava sozinha, sem ela nunca admitir que gostava dele. Então, né? Enfim, faz parte. Aí depois veio o último aniversário dela, chorei feito uma desgraçada. Eu chorei lendo, porque doeu saber que era o último aniversário dela e ela não sabia que era o último aniversário dela. E acabou comigo, porque eu fiquei muito triste. Eu chorei muito. Eu chorei lendo, fui lendo. Eu queria acabar logo com esse sofrimento. Nossa, até rimou, né? Muito legal. Chegou o 1º de agosto e eu fiquei... Eu não quero mais ler. Chega! Eu não quero mais ler. É o último. Mas eu fui ali, né? Porque senão eu não estaria fazendo esse vídeo. Eu não teria terminado. Ai, que dor. Ai, eu vou morrer. Vamos lá. Aí foi. Acabou. Eu li essa parte, dessa última parte do livro que ele fala. O diário de Anne termina aqui. Eu sou muito triste. Foi mal. Sumi aqui. Voltando. Essa parte aqui. Que bem escrito bem aqui. O diário de Anne termina aqui. Aí aqui tem o dia que ela escreveu, né? Com a letra dela. Um pouco difícil de entender, eu achei, mas deve ser porque as palavras são alemãs. Então, talvez seja por causa disso. Talvez se tivesse em português seria mais fácil. Mas tem algumas letras que eu consigo entender. Talvez eu consiga traduzir isso. Depois, aí depois tem o pós-fácil, que conta como foi depois, no dia 4, que aconteceu com as pessoas que ajudaram eles. Com eles também, né? Na manhã de 4 de agosto de 1944, entre 10h30, um carro parou na rua Princess Ai, que ódio! 2063. Deles saíram várias figuras. Um sargento da SS uniformizado, Carl Joseph Sieberber, e no mínimo 3 membros holandeses da polícia de segurança, armados mas com roupas civis. Alguém deve ter delatado. Foi uma denúncia anônima.
Talvez alguém viu eles, talvez alguém que tava ajudando eles denunciou. Eu não sei, a gente não sabe. E a gente nunca vai saber quem foi que denunciou, quem foi o filho da puta desgraçado, idiota que denunciou. Eles prenderam as outras pessoas que estavam escondidas no anexo, além de Victor Kugler, que é o Sr. Kugler, e o Sr. Clayman, que é os que estavam ajudando. Mas eles não levaram a MIP e a BIP. Eu não sei porquê. Talvez elas eram mais novas, então não sei como é que era a regra no lugar e na época também. Então, pegaram todo o dinheiro e os objetos de valor que encontraram. O Sr. Kugler e o Sr. Clayman foram para uma prisão em Amsterdã, no dia 1º de setembro de 1944. Não, eu engoli uma vírgula. No dia 1º de setembro de 1944, foram transferidos sem julgamento para um campo em Amersfoort, Holanda. Ai, caramba. Perdão por esta interrupção. Vamos voltar lá? Tava lendo, né? O coisa do pós-fácil. Aí! Ai, que ódio! Vamos voltar. Na Holanda, né? O Sr. Clayman, em virtude dos problemas de saúde, porque ele tinha problemas de saúde, a Anne falava muito sobre os problemas de saúde dele no livro, e ele foi solto em 18 de setembro de 1944, continuou em Amsterdã até sua morte em 1959. O Sr. Kugler conseguiu fugir da prisão em 28 de março de 1945, quando estava sendo mandado com outros prisioneiros para um campo de trabalhos forçados na Alemanha. Ele emigrou para o Canadá em 1955 e morreu em Toronto em 1989. Elizabeth, a BIP, morreu em... Perdão. Ela morreu em Amsterdã em 1983. A MIP, ela ainda mora em Amsterdã. Seu marido morreu em 1993. Eu acho que ela já morreu, mas eu não sei a data correta de onde ela morreu. Eu tenho que pesquisar depois. Depois de presos, 8 moradores do anexo foram levados primeiro para uma prisão em Amsterdã e depois transferidos para Westerbork, campo de triagem dos judeus no norte da Holanda. Em 3 de setembro de 1944, foram deportados e chegaram 3 dias depois em Auschwitz, Polônia. Herman Van Damme, segundo testemunho de Otto Frank, morreu na câmara de gás de Auschwitz em outubro ou novembro de 1944. Pouco depois, as câmeras foram desativadas. August Van Pels, Petronella Van Damme, foi transportada de Auschwitz para Bergen-Belsen e daí para Buchenwald. Depois para Terenis... Eu não sei ler isso. Em 9 de abril de 1945, e ao que parece, para outro campo de concentração depois disso. É certo que não sobreviveu, mas não sabemos a data exata de sua morte. Peter Van Damme, também, foi obrigado a participar da Marcha da Morte, em 16 de janeiro de 1945, em Auschwitz até Mauthausen, na Áustria, onde morreu em 5 de maio de 1945, 3 dias antes do campo ser liberado. Fritz é o Dussel, o Sr. Dussel, Albert Dussel. Eu não sei ler o nome dele, o nome dele é muito difícil. Mais difícil do que os outros. Morreu em 20 de dezembro de 1944 no campo de concentração de Neuengamme, para onde fora transferido de Buchenwald ou de Sachsenhausen. Edith Frank, que é a mãe da Anne Frank, morreu em Auschwitz e Birkenau, em 6 de janeiro de 1945, de fome e exaustão. Olha só. Margot e Anne Frank foram transportadas de Auschwitz no fim de outubro e levadas para Bergen-Belsen, no campo de concentração perto de Hanover, na Alemanha. A epidemia de tifo, que irrompeu o inverno de 1944 e 1945, em consequência das péssimas condições de higiene, matou milhares de prisioneiros, incluindo Margot e uns dias depois a Anne. Ela deve ter morrido no fim de fevereiro ou no início de março. Os corpos das duas irmãs foram provavelmente enterrados nas valas comuns de Bergen-Belsen. O campo foi libertado por tropas inglesas em 12 de abril de 1945. Otto Frank foi o único dos 8 a sobreviver aos campos de concentração. Eu tinha pensado que eles eram cremados também, que nem no Menino Pijama Listrado, mas eu me confundi de novo. Depois de Auschwitz ser liberado por tropas russas, ele foi repatriado a Amsterdã, passado ainda por Odessa e Marselha. Chegou em Amsterdã em 3 de junho de 1945 e lá ficou até 1953,
Quando mudou-se para Basileia, Suíça, onde morava a família de sua irmã e mais tarde seu irmão, casou-se com Elfriede Markowitz Jeininger. Nascida em Viena, que sobrevivera a Auschwitz, que perdera o marido e o filho em Mauthausen. Até sua morte, em 19 de agosto de 1980, Otto Frank continuou a morar em Birsfelden, perto de Basileia, onde se dedicou a divulgar mensagens do diário de sua filha às pessoas no mundo inteiro. Fim. Esse foi o fim. Olha que fim mais bosta. Olha que fim mais... É um livro real. É um livro... Um documento. Um artefato histórico. Mas... eu chorei pra um caralho lendo essa porra. Ai, cara. Eu acho que nem no Menino do Pijama Listrado eu chorei desse jeito. Porque o Menino do Pijama Listrado, ele não é tão... ele é meio que, claro, baseado na época do Holocausto, mas ele não é baseado em uma história exatamente real. Ou não é uma história baseada uma coisa que realmente aconteceu. Talvez a coisa que aconteceu, mas eles meio que mudaram, alternaram a história direito pra ficar menos... sei lá. Eu não sei, mas O Menino do Pijama Listrado é um filme que me fez chorar litros e litros de lágrimas. Mas eu chorei mais em Anne Frank, porque Anne Frank é muito mais real do que o Menino do Pijama Listrado. E tem um negócio aqui da morte dela. Anne Frank Fonds, que é uma empresa que o pai dela criou, parece. Eu vou chorar, eu vou sofrer. Eu vou sofrer pelo resto da minha vida por causa desse livro. E vocês vão ter que me aguentar falando dos filmes, da série, de teorias, de um monte de coisa que eu vou tentar inventar de Anne Frank só pra poder fazer vídeo pra vocês. Viu como eu sou dedicada? Eu não recebo o reconhecimento que eu mereço. Ainda. Mas é isso, eu espero... enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do conteúdo. Porque, como eu disse, vai ter muito vídeo sobre Anne Frank aqui. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar o link aí embaixo, na descrição. Me sigam... eu já falei? Desculpa, eu tô com a cabeça nas nuvens. Vejam os outros vídeos do canal que você não tenha visto. Se inscreve no canal, deixa o like se vocês gostaram do vídeo. Se não, deixa o like também, porque ajuda muito. E até o próximo vídeo sobre Anne Frank, porque vai ser sobre Anne Frank. Eu vou tentar escolher outro livro, mas eu não sei se eu preciso de um livro feliz. Eu preciso de um livro que me deixe feliz, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Depois eu volto pro sofrimento normal, porque sem sofrimento a Evelyn não vive. Mas eu vou fazer mais sobre Anne Frank e eu vou procurar outro livro aí pra ler. Algum livro que me dê felicidade, porque eu não aguento mais sofrer. Mas eu vou sofrer mais, porque eu vou assistir os filmes. O que adianta? Mas é isso, as redes sociais, se inscrever, deixa o like, assista os outros vídeos se você não tenha visto. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!